Olá pessoal, Thaís Almeida Contadora aqui. Hoje vamos falar sobre retenções. Se você tem uma empresa, se a sua empresa é prestadora de serviço, acompanhe a gente até o final, porque com certeza esse conteúdo vai ser relevante para vocês, ok? Então vamos lá pessoal, antes da gente adentrar no nosso assunto de hoje, eu quero contextualizar rapidamente o que são as retenções, do que nós estamos tratando aqui nesse vídeo. E as retenções, elas nada mais são do que uma antecipação, digamos assim, do imposto feito pela parte que está contratando o serviço. E quando isso ocorre? Ocorre se o regime tributário, a atividade desenvolvida pela prestadora de serviço, assim exigir. Então, trazendo um pouco para a prática, para a gente visualizar, vamos imaginar que um prestador de serviço, ele vai emitir uma nota fiscal e a atividade dele, por lei, está obrigado a fazer essa retenção. Como que isso ocorre na prática? O que isso significa? Quando esse prestador for realizar a emissão da nota fiscal, ele vai informar, destacar os impostos ali, geralmente fica ali no campinho de baixo, ali ao final da nota fiscal de serviço. Ele vai destacar esses impostos ali, conforme os percentuais pré-definidos em lei. E, em contrapartida, o tomador de serviço, ele deverá observar a nota fiscal, se a nota fiscal tem retenção, porque uma vez que o prestador informou a retenção, o tomador de serviço, ele vai pagar o prestador sobre o valor líquido e deverá fazer o recolhimento, isso em regra geral, tá, pessoal? Muito importante destacar. Ele deverá fazer o recolhimento dos impostos em favor desse prestador. Então percebam aí que nós temos as duas partes envolvidas quando nós falamos de retenção. Nós temos o prestador, que vai emitir uma nota fiscal fazendo essa informação, e o tomador, que passa a ter ali uma obrigação de recolhimento, uma obrigação de análise da nota fiscal, para que tudo ocorra bem, para que tudo dê certo e não gere nenhum problema, ok? E o que aconteceu, O que mudou afinal? A retenção é algo novo? Não, nós já tínhamos a retenção. Porém, antes nós não tínhamos essas informações declaradas na EFD-REINF, que é a declaração que trouxe aí novas obrigações para nós a partir de setembro. Então, essa EFD-REINF, ela também não é uma declaração nova, ela não está começando agora, ela já está em vigor há algum tempo, porém antes nós somente informávamos retenções de INSS, ou seja, retenções previdenciárias. E agora nós vamos passar a informar as demais retenções de PIS, COFINS, IR, CSLL, que são mais comuns, que existem, que são obrigatórias para muito mais atividades e por isso atendem uma gama agora muito maior de clientes, E é quando a gente começa aí a acender esse alerta, digamos assim, por quê? Porque nós temos mais empresas envolvidas e para que tudo ocorra bem, digamos assim, para que tudo dê certo, é importante que ambos, tanto o prestador quanto o tomador, façam a sua parte. Por quê? O que vai mudar nessa dinâmica? Antes, essas retenções, elas eram informadas anualmente em uma declaração anual, uma vez por ano, lá em fevereiro, que era a nossa conhecida, famosa DIRF. Agora, nós teremos essas informações prestadas na EFD-REINF e, portanto, essas informações, a REINF, ela é prestada mensalmente, pessoal. Então, percebam, entendam aqui comigo o que está acontecendo, como isso vai influenciar a nossa dinâmica, a nossa rotina diária na contabilidade e no administrativo, no interno das empresas. Então, como que isso vai funcionar na prática? O governo ele tem um projeto, que é o projeto do SPED, onde ele está ali cada vez mais, entre aspas, simplificando de certa forma, criando outras declarações, extinguindo declarações antigas, declarações mais velhas, que não atendem ao que eles precisam, e colocando tudo ali todas as declarações desse projeto, de forma que eles consigam unificar essas informações e, consequentemente, também fiscalizar as empresas de forma mais fácil. Então, o que vai acontecer nessa EFD-REINF? Qual é a dinâmica dela? Nós temos ali, quando a gente pensa em EFD-REINF, a gente tem que pensar em um triângulo ali, são três partes, três situações envolvidas. Então, nós temos a EFD-REINF, que é a declaração onde a gente vai prestar as informações de retenções das notas fiscais. Temos aqui nessa outra ponta o E-Social, que também já deve ser já é um velho conhecido. Se você tem funcionário, com certeza você já ouviu falar no nosso famoso E-Social. Na outra ponta, então, está o E-Social,
onde a gente presta as informações trabalhistas. E ali na ponta do nosso triângulo, nós teremos a DCTF Web, que é onde essas informações de E-Social e EFD-REINF serão recepcionadas para então apurar e gerar o imposto mensal. Então, o que vai acontecer, pessoal? Indo ali para a prática direto, sem mais enrolações. Se o prestador enviar suas informações e o tomador não enviar suas informações, não vai ser possível fechar o imposto do prestador informando essas compensações de retenção. Então, antes isso tudo era muito mais fácil, era muito mais prático, e por isso também existiam ali apurações incorretas, né? Coisas que o fisco demorava para pegar e passava. Por quê? Porque o cruzamento não era imediato, o cruzamento não era mensal, não havia nada que travasse esse processo, né, de compensação. E por que eu falo em compensação? Porque o imposto que é recolhido ali pelo tomador em favor do prestador, quando o prestador vai apurar o imposto dele, ele faz essa compensação, né? Ele fala, opa, eu devo 10 mil, porém o fulaninho ali, ele já recolheu 1.000 para mim, né? Então, ele faz essa compensação e paga somente 9 mil, seguindo o nosso exemplo aqui. O que vai acontecer, porém já de forma mais automática, o que não acontecia antes, é que se a pessoa ali, se o tomador, ele não fizer a devida declaração e informar a Receita ali tempestivamente, mensalmente, de que ele tem uma retenção de R$1.000 ali para abater, você não vai conseguir se aproveitar se você for o prestador. Então percebam que que essa dinâmica aí, esse trabalho correto, mensal, esse acompanhamento, ele vai ser muito importante. E qual é o alerta? O que eu quero trazer hoje para vocês, caso você ainda não tenha feito na sua empresa, não esteja alinhado, ou não sabia, ou para mim tá tudo certo, mas o que eu preciso fazer, enfim. Se tem alguma dúvida, qual é a dica que eu quero deixar hoje para vocês? Revise esse processo junto à contabilidade. Então, mensalmente, temos várias formas aí de receber documentação do cliente, a depender do porte da empresa, do tipo da empresa, enfim, são muitas as variáveis, temos ferramentas, enfim, depende muito do cliente. Mas o que eu recomendo para você é que você faça esse alinhamento, caso você ainda não tenha conhecimento, tenha alguma dúvida, faça esse alinhamento junto à contabilidade, primeiramente, para entender se a sua empresa está nessa obrigatoriedade, né? Ou se você já sabe que a sua empresa faz a retenção, qual informação a mais, de repente, você vai precisar enviar, fazer esse alinhamento para que, estando alinhado, né, você tendo conhecimento dessas novas regras, do que você vai precisar fazer, não venha ter nenhum problema, né? Nem mesmo para você, para que você possa emitir como prestador as suas notas fiscais corretamente, sem ter problema ali, sem ter erro de retenção e não prejudicar o coleguinha ali do outro lado. Mas também, quando você for o tomador, o contratante de algum serviço, o que você vai precisar observar, geralmente, né, nós na contabilidade fazemos essa análise, mas muitas vezes a gente pode precisar receber essas informações, e se a gente não recebe, ou se a gente não recebe em tempo hábil, ou o prestador ali vai ser prejudicado, enfim, pode gerar algum conflito. Então é um momento ali de muito ajuste interno, de alinhamento empresa contabilidade, alinhamento de documentação, alinhamento de prazos, principalmente porque essas declarações, pessoal, elas têm prazo, né? Então vai chegar ali no dia de fechar, se não declarou, se por acaso a informação não veio para a contabilidade, vai gerar aquele corre-corre, vai gerar aquele mal-estar, né, digamos assim, com a outra parte ali, com o seu cliente, seu fornecedor. Então é fundamental que faça esse alinhamento, que você tenha conhecimento do que você precisa fazer, do que você precisa enviar e quais são os prazos para que todo esse fluxo ocorra bem e não venha gerar nenhum problema. Esse é o nosso objetivo sempre, né? Alinhar a comunicação, ter uma comunicação muito bem definida, muito bem alinhada. Como empresários, eu sempre gosto de ressaltar que às vezes o empresário ele não quer se envolver tanto aí, né? Eu não quero saber, essa parte é burocrática. Infelizmente, muitas coisas são burocráticas e a gente evita ao máximo, mas é muito importante, né, pessoal, que vocês como empresários tenham esse conhecimento, saibam o que vocês precisam fazer. Por quê? Porque vocês que vivem o dia a dia, né? Vocês que negociam com os clientes. Então, se de repente um cliente ele deixa de
ele paga para vocês um valor menor que a nota. Você vai falar, opa, por que pagou um valor menor? Então vocês precisam saber que isso ocorre, que isso é comum na dinâmica de retenção, né? São as regrinhas básicas ali para o bom andamento desse fluxo fiscal, financeiro e também de relacionamento ali com o cliente, ok? Sigam a gente, não deixem de acompanhar aqui os nossos conteúdos, traremos mais novidades para vocês. Deixem claro também algumas ideias, qual conteúdo empresarial você gostaria de ver por aqui e não deixem de ativar o sininho para ficar atento aos novos conteúdos postados aqui no canal, ok? Até a próxima!